Estamos live. Boa tarde a todos. Fernando, bem? Tudo bem, Vinícius? Como vai? Nossa live sobre AI, performance hoje. Dado super especial aqui. Bom, bacana. O pessoal entrar 5 horas aí do Brasil, né? Geral chegando. Chegou o Henrique, sempre chega primeiro aqui. Vou botar uma notinha aqui no LinkedIn, ali só para lembrar o pessoal. Fala, Gui, tudo bem aí? Henrique. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Obrigado a todos aí que estão. Já vai começar o papo aqui, meu amigo Fernando. 5 horas no Brasilzão. Quantas pessoas estão aí na empresa, Fernando? Total hoje. 60 pessoas, 62. Bom, vamos lá. Vamos colocar o bonde aqui. Fernando, foi um prazer te receber aqui na nossa live. Legal, Vinícius. Vou falar hoje aqui, a gente vai falar de tecnologia, indústria 4.0, acho que o mais importante a trajetória da IBBX aqui, né? Desafios, aprendizados, bom tempo aqui na estrada, criando proposta de valor. Bom, vamos lá. Vinícius, não sei se é só para mim, mas o áudio tá um pouco cortando, um pouco baixo. Melhorou agora, hein? Opa, agora melhorou. Perfeito. Legal. Se tá ruim, isso não é vida. Bom, vamos lá. Fernando, fala um pouquinho sobre quem é você, um pouquinho da sua trajetória. Acho que a gente sempre começa aqui com a parte especial de apresentar o convidado. Depois eu falo a minha própria opinião a respeito, mas quem é o Fernando? Bacana, pessoal, prazer aí. Vinícius, obrigado pelo convite, obrigado pessoal que está assistindo.
Bom, basicamente é o seguinte, né? Um pouquinho da trajetória da IBBX, um pouco antes a trajetória minha aqui, né? Eu sou do interior de São Paulo, nasci no sítio, né? Com cavalo, boi, passarinho, não tinha nada a ver com tecnologia, mas eu sempre gostei de física, sempre gostei de eletromagnetismo, principalmente eletromagnetismo aplicado. Passei em física na Unicamp, não terminei o curso, na época no Brasil, o pessoal sempre falava que física ia ser professor, não era isso que eu queria. Eu fui fazer engenharia na Escola de Engenharia de Piracicaba, uma escola aqui, parceira da USP e tal, bem bacana. E lá comecei a conhecer o mundo da engenharia, principalmente o mundo da indústria. Né? E aos 18 anos já fui trabalhar na indústria, basicamente Sangoban, Cutrale, toda a parte também agroindustrial, CPIC, fibras de vidro. E aí comecei a conviver um pouco com o mundo da automação industrial, esse mundo de processos, o mundo de máquinas, equipamentos, e principalmente o mundo da energia, né? O mundo dos campos eletromagnéticos, o mundo do eletromagnetismo, que é aquilo que eu já estudava lá atrás. Bom, partindo nisso, começamos a tentar. Eu vi o tanto de energia que existia, né, naqueles ambientes, e comecei a ter a ideia de como fazer para recuperar essa energia, né, como fazer para otimizar essa energia. E aí surgiu a ideia da BBX. A ideia da BBX ela surgiu basicamente de uma equação matemática, tá? Foi bem isso, uma equação. Essa equação ela foi modificada. Eu estudei ele durante 4 anos para fazer essa modificação e dela surgiram várias aplicações, até as aplicações de hoje, que são o nosso ecossistema de sensores para monitoramento online e até um protocolo de conectividade proprietário, que é um protocolo que a gente desenvolveu do zero aqui dentro da empresa. Tá? Então, resumidamente, essa é a história da BBX, uma equação matemática que se transformou em produto. Bacana. Bom, um produtaço aqui, a gente vai falar um pouquinho depois. Eu conheci o Fernando, agora eu vou falar sobre a minha experiência contigo. Eu conheci o Fernando e o Will. Quando foi, Fernando? Acho que foi 2018? 2018, isso. 2018. Trabalhando já em tecnologia há muito tempo, eles chegaram para mim e falaram, olha, a gente tem uma tecnologia super bacana aqui. A gente tem uma bateria que carrega sozinha, sem fio, sem contato, pelo ar. Hoje ela está um pouquinho grande ainda, mas a gente está trabalhando aqui, a gente vai conseguir diminuir, vai botar isso aqui dentro de um celular. E assim, depois de muito tempo trabalhando nessa indústria, falei, eu acho que um cara ambicioso, mas a ambição que eles tinham era, na época, realmente muito arrojada. Para minha grata surpresa, depois de 1 ano e meio, cara, olha, tá vendo? A gente cumpriu aquele objetivo, tá aqui uma quantidade já significativa de patentes, e agora resta implementar isso e criar viabilidades econômicas no processo. Para quem não está muito ligado em tecnologia, acho que o marco que eles conseguiram, o Fernando falou de uma equação matemática, você conta para a gente até das considerações físicas e mudar as leis da física de antena aqui, é algo excepcional. Basicamente, todos os conceitos padrões que se ensinam em física a respeito de antenas, eu só literalmente entortou essas regras de antena em muitos casos, né, Fernando? Sim, sim. Brilhantismo do Fernando, do Will, a questão técnica é algo que impressiona até hoje. O segundo ponto, eu acho que é a capacidade que vocês tiveram de montar um timaço. No começo eu falava assim, é o time da velha guarda, né, mas um time muito profissional, de pessoas que já não tinham outra ambição a não ser realmente usar o seu legado para criar algo com a sua marca própria em torno de uma missão. E terceiro, eu acho até agora, é a humildade de realmente estar sempre buscando, sempre se desenvolvendo e sempre se colocando como parceiro de transformação do cliente no agente imobiliário tecnológico. E isso é super difícil de ter. Tem muito fundador que é o tipo diva, né?
rodada de investimento, o pessoal já está contratando PR, já está dando entrevista no jornal, já está pagando. O pessoal da BBX que eu conheço, o pessoal está gastando 99% no escritório ou no cliente, melhorando. Exatamente. Mais uma Exatamente. tecnologia que já é super de bom. Assim, é um baita prazer e orgulho aí para a jornada que vocês acompanharam. Fernando, vamos lá. Tem uma super quente hoje. Se fala muito de IA, de inteligência artificial, e eu acho que a questão do ChatGPT foi algo que consumerizou a questão de IA. E até então ela ficava nos bastidores corporativa, era um player mais B2B, mas o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, que é o do ChatGPT, era uma pessoa que sempre produz de consumo e ele criou uma versão que todo mundo podia sentir um pouquinho. Sim. Tanto, inteligência artificial é algo muito mais poderoso do ponto de vista de entrega de valor para as organizações. Principalmente quando você combina inteligência artificial com IoT, a exponencialidade do que você tem de valor está muito além. Fala um pouquinho para a gente, Fernando, a importância que existe no fato de as empresas estarem olhando para aplicações muito mais, eu diria, sofisticadas, mas não complexas, mas que vão muito além de ChatGPT, do ponto de vista de geração de valor, transformação de negócio, produtividade. Perfeito, Vinícius. Bom, você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Tá, perfeito. O pessoal também aí, né, da live tá ok, né? Bom, eu acho o seguinte, veja, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, né? E quando a gente fala de quarta revolução industrial, existem alguns pilares, né, da quarta revolução industrial para que ela seja atingida. Porque, de fato, a quarta revolução industrial é a era da predição, a era dos dados. É a era do invés de eu estar tentando corrigir os riscos quando eles já estão iminentes ou depois até mesmo que eles já estouram, a gente vai estar conseguindo eliminar os riscos, ou seja, é a era da predição, né? Então, é a era da inteligência artificial. Agora, para se ter inteligência artificial, precisa ter dados, certo? E para se ter dados, na maioria das coisas, você precisa do quê? Da internet das coisas. Você precisa das coisas conectadas. Então, o IoT, ele não... Se você colocar agora no Google ou qualquer outro buscador e colocar Indústria 4.0, Revolução 4.0, Quarta Revolução Industrial, você vai ver que o IoT é um dos pilares da Quarta Revolução Industrial. E quando a gente fala pilar, se ele não for um dos mais importantes, por quê? Porque é ele que traz o dado do modo offline para o modo online. É ele que digitaliza os dados. Sem o IoT, não existe. Ele que é a entidade que tira os dados dali e coloca para você poder ter o Big Data e depois, obviamente, fazer modelos e criar tudo isso, né? Então, o IoT, ele é essa aplicação que é fundamental para essa revolução industrial, que é a inteligência artificial, que precisa de Big Data, e para se ter Big Data, precisa do IoT, tá? Então, veja, vamos pensar numa aplicação simples aqui, né? Você pega hoje as criações de aves no Brasil, né? Não vamos nem falar de indústria, vamos falar de ave aqui, né? Os caras, eles têm uma perda anual de 20% ao ano, certo? Isso aí foi um criador que falou para a gente, e essa perda ela poderia ser reduzida a 5% se ele entendesse um dia antes apenas, a doença daquele pintinho, daquele franguinho, né? Ele conseguiria ir lá, tratar, pulverizar um remédio e tratá-lo, né? Mas ele não consegue por quê? Hoje, não, aquele dado de que o pintinho está com um excesso de temperatura ou um recesso de temperatura, que ele está com um comportamento estranho, que ele está com alguma coisa, não existe. É um dado que na verdade ele existe, só que ele está no modo offline, ele não está online, então ele não consegue ter esse monte de dado, logo não consegue tratar esses dados, logo não consegue. Um IoT resolve isso, né? Um IoT por imagem, ou um IoT, por exemplo, por termografia, ou um IoT, por exemplo, que leia a temperatura pontual via infravermelho e alguma coisa do tipo. Ou até mesmo um IoT que consiga contar a quantidade de movimento, né? Então, veja a importância do IoT para a indústria 4.0, que, como eu falei, é a era da predição. É o cara saber, antes daquela ave morrer, o que ele pode fazer para ela não morrer, né? E com isso reduzir custos e aumentar a produtividade, aumentar lucros e tudo isso. Porque no final do dia é isso, né, Vinícius? Todo mundo quer tecnologia desde que ela sirva para aumentar a produtividade, maximizar lucros e aumentar a eficiência e tudo aquilo, né? Tecnologia por tecnologia
ela não serve para muita coisa, né? A não ser para aprendizagem, né? Fernando, só vou fazer um teste de áudio aqui, que estava... Agora melhorou. Meu, você está me ouvindo melhor aqui? Agora sim, agora está excelente. Legal. Só me mandou aqui, obrigado por me avisarem. Está melhorando agora aqui. Bom, Fernando, eu acho que o que eu entendi da tua colocação, primeiro, a questão de AI e IoT, que são 2 pilares importantes da indústria 4.0, é essa noção de ecossistema, né, onde você cria um ecossistema combinando diferentes tecnologias, mas com propósitos similares em indústrias diferentes. Como você falou, uma questão de temperatura, uma questão de umidade, uma questão de vibração. E quando a gente pensa em IoT, talvez simplificando aqui para as pessoas que não são tão técnicas, é como se fosse a ponta de um estetoscópio de um médico. Você precisa ouvir, você precisa sentir, com isso fluir dados de volta para quem está ouvindo, né? A grande diferença é que hoje você não tem um médico com uma capacidade limitada do ponto de vista de processamento de dados, mas você tem uma máquina de AI por trás que está processando bilhões de dados, ou seja, aquele mesmo estetoscópio, se no caso você tiver vários sensores, são milhares conectados a uma fábrica, você consegue voltar para o teu sistema aqui e processar informações de uma forma exponencial, né? Perfeito. Ótimo, bacana. Vamos fazer uma boa noite aqui, Guilherme, Kleber, grande Kleber. Pô, Kleber, um parceiro nosso lá do interior. Kleber é o gerente de produção aqui, acho que vai ser um dos mais interessados no tema aqui, né, Kleber? Se não parasse nenhuma máquina na Margírias, ia ser sensacional. Nick, todo mundo. Fernando, vamos lá, próxima questão, antes de a gente entrar no tema da IBBX. Quando eu fiz o curso de inteligência artificial em Stanford, foi o primeiro grupo que Stanford criou para trazer o tema da inteligência artificial para fora dos laboratórios. Foi em 2019. Stanford criou uma visão nova do seu programa, que é Human Applied Artificial Intelligence, ou seja, essa ideia, a visão que Stanford tem, foi ali que se criou a inteligência artificial, de usar a tecnologia e IA para exponencializar o potencial humano e não o contrário das discussões. Quantos empregos vão ser substituídos por AI? Eu acho que essa é uma questão irrelevante do ponto de vista histórico, porque sempre existe uma mudança tectônica do ponto de vista de tendências de mercado, né? Então, assim, eu vi um tema super bacana. Ninguém vai ser canibalizado por AI, ninguém vai perder o emprego para o AI, mas sim ele vai ser ameaçado por alguém que usa AI para algo. Você concorda com isso? E o mais importante, você tem visto uma maturidade do ponto de vista das pessoas dentro das empresas, principalmente dos times de liderança, com relação a esse conceito de como IA está transformando a economia? Perfeito. Bom, vamos lá. Primeira questão do medo, né? O medo, ele é eminente. A gente vê, né? Principalmente a gente que está todo dia em fábricas, lidando com o pessoal, existe um medo grande, né? Esses dias mesmo eu vi uma colheitadeira de maçãs na China, colhendo maçãs, né? Sem precisar de humanos, né? Aí você vê muita gente, vou ser substituído e tudo mais, né? Mas aí eu vou parafrasear meu pai. Meu pai fala, mas quem que vai arrumar a máquina? Né? Então, quem que vai programar a máquina? Então, no final, se a gente for olhar desde a primeira revolução industrial até essa quarta revolução, ninguém perdeu o emprego, a qualidade de vida mudou perante o emprego ser melhor e o tipo de profissional muda. Então, eu concordo com a frase que você pode perder o emprego por alguém que utiliza AI, porque é esse cara que está manipulando essa ferramenta diferente. Assim como o pessoal que aprendeu a pilotar tratores, máquinas agrícolas, substituíram as pessoas que pilotavam animais, burro, mula, cavalo e tudo mais, o cara vai ter que saber agora que ele não vai dar para fazer uma apresentação mais sem contar, por exemplo, com uma integração entre ChatGPT e outros tipos de ferramentas que existem. O cara que está dentro de uma planta é eminente, tá? Isso a gente está vendo aqui na prática, no dia a dia, empresas concorrentes, umas utilizando IoT, inteligência artificial, tendo já um custo de produção caindo, assim, nítido, o custo financeiro da empresa caindo, né? Tanto na compra da matéria-prima, depois eu conto um case bem bacana aqui.
mais reaproveitamento da matéria-prima e tudo mais, enquanto que outras empresas estão tendo que manter o custo porque não estão utilizando, né? Agora, esse profissional, ele perdeu o emprego dentro da... Aquela empresa diminuiu a quantidade de funcionários? Não, negativo. Mas ela contratou pessoas e ferramentas que fazem parte da indústria 4.0, né? Então, no final, eu acho que o que mudam são as ferramentas, as pessoas continuam, né? Mesmo porque o próprio Turing, né, quando ele bolou até o teste de Turing, né, você vê que ele comparava a inteligência de uma máquina quando o ser humano não percebesse que aquilo era uma máquina e sim o ser humano. Então, o espelho da inteligência artificial sempre foi o ser humano, né, e não uma outra coisa, uma outra entidade e tudo mais. Então, eu acho que o ser humano, na minha opinião, numericamente falando também, porque o tanto de coisa que exemplo, IBBX, hoje a gente precisa de muito profissional de inteligência artificial, de programação, e precisa dos técnicos que entendem do equipamento para juntar as duas coisas e o modelo ser treinado. Sem o técnico que treina o modelo, não tem como nem ter o cara de inteligência. Então, não tem como. O conceito muda, a ferramenta muda, mas as pessoas não, na minha opinião. Eu acho que você tocou um ponto importante, Fernando, porque não existe transformação sem, acho que, 2 ingredientes chaves, né? Que é o conhecimento institucional do mercado, da tua indústria. Perfeito. E aí o domínio de alguns conhecimentos e tecnologias e skills necessários para que você evolua essa instituição. Perfeito. Isso é importante, né? E são vários exemplos. Na indústria, é algo super específico e muitas vezes complexo, né? Você trocar o molde de uma injetora de toneladas, ela para. Não é qualquer um, você precisa de um técnico e isso é sofisticado. Total. Mas da mesma forma, você tem em outras indústrias, né? É super importante você ter alguém que conheça. Fintech ainda é banco. Total. Você precisa de aprovação do Banco Central, é extremamente regulamentado. Se você não conhecer isso, é muito difícil você só entender, achar que a tecnologia vai ser o grande passo, né? Então, acho que agora a evolução de como essas habilidades técnicas são empregadas e mesmo o valor que você pode criar, tá aí, para ser realmente uma onda a ser surfada, né? Então, assim, total. E eu acho que da tua experiência, né, mais importante do que se estuda, eu acho que essa questão de se colocar como uma pessoa em beta permanente. A gente fala muito em software Total. em beta, que é o software Always beta, né? Nunca está pronto, né? Mas Exato. A constante curiosidade das pessoas para provar, tentar, errar, vai fazer com que você saia na vanguarda. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa é um bom termo, está sempre em modo beta, né? Entendendo. Isso aí vem desde Platão, né? Eu só sei que nada sei, né? Então, você está sempre tentando aprender, né? Então, acho que é isso. Exatamente. E, pessoal, vamos lá. Mandem perguntas aqui no chat e a gente vai respondendo aqui ao longo da transmissão. Tá? Fernando, vamos fazer um gancho de volta aqui na IBBX. O que é a IBBX hoje? O que a IBBX tem feito para os seus clientes do ponto de vista de criação de valor? Perfeito. Vamos lá. Bom, o que é a IBBX hoje, né? Bom, a IBBX é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia disruptiva capaz de autocarregar baterias, certo? E conectar coisas a baixo custo, tá? E quando eu falo a baixo custo, muito devido ao nosso protocolo de conectividade, né? Mas a IBBX, então, ela tem essa tecnologia. E nós fizemos o go-to-market pelo IoT, né? Ou seja, essas duas tecnologias que a gente detém, são 7 patentes depositadas, patente concedida nos Estados Unidos e tudo mais, elas geraram um ecossistema todo de endpoints, que são os IoTs, como a gente chama na indústria de telecomunicações, até a solução final, que é a entrega da solução IoT. Então, de forma bem prática, hoje o cliente ele entra em contato com a IBBX e muitas vezes ele nem sabe, ele só sabe a dor que ele tem, né? Mas ele não sabe o que ele precisa para resolver aquela dor no quesito indústria 4.0. Ele sabe que os pilares da indústria 4.0, as ferramentas da indústria 4.0 conseguem resolver aquela dor, mas ele não sabe como. Então a IBBX praticamente vai lá, faz uma análise dentro da empresa desse cliente, entende, monta um projeto, certo? E entrega a solução perfeita para aquele cliente, né? E cobra essa solução
como PaaS, né? Platform as a Service, ou seja, nós temos uma plataforma como serviço. E essa plataforma vai de ponta a ponta, desde o hardware até a entrega do serviço final, que é a análise de dados, e aí com vários pacotes diferentes e tudo mais, né? E aí sempre visando entender qual é a dor que aquele cliente quer sanar naquele momento e o que ele quer ganhar resolvendo aquela dor, né? Você quer ganhar aumento de produtividade, você quer ganhar aumento de lucro, não só produtividade, mas eu quero maximizar lucro, reduzir custo e com isso maximizar o lucro. O que o cliente quer, né? Então, se você quiser, eu posso entrar aqui em alguns cases e tudo mais, tá? Eu não sei se você prefere entrar nisso agora. Não, a gente pode falar, Fernando. Eu acho que o importante aqui eu acho que o forte da empresa é a palavra produtividade. E quando você pensa em ganho de produtividade, você pode... Na verdade, é um valor que a empresa gera. Perfeito. Por que eu vou usar esse valor? Eu vou usar para entregar mais lucro, eu vou usar para reinvestir e crescer mais no futuro e gerar mais lucro na frente. Agora vou reduzir mais custo. Eu acho que uma produtividade enxuta e limpa entregue por vocês, ela dá espaço de manobra para qualquer executivo prever o seu futuro e trabalhar com essas variáveis de uma maneira muito mais concreta do que alguém que investe em uma tecnologia que, na verdade, acaba sendo uma aposta sem que você tenha, uma vez que você não tenha essa certeza de que o modelo vai funcionar e qual o impacto disso. Acho que conhecendo um pouco do processo de vocês é isso, né? E assim, eu estou em tecnologia há muito tempo. É muito difícil você realmente botar uma estaca no chão e dizer, olha, o retorno desse investimento vai ser de 20%, ou mais ainda, não é nem o retorno em si, né? Mas como é que se calcula o valor total do que se total, Perfeito. Bacana. Perfeito. E você tem visto que o tema de manutenção preditiva em si é um dos mais latentes hoje na agenda, principalmente dos executivos de produção, Fernando? Onde no final do dia as pessoas estão vendo a parte preditiva com olhos diferentes do ponto de vista de reativa, de arrumar quando quebra algo? Não, com certeza. E aí, assim, eu acho que a palavra de predição, que a indústria ela conhece há muito tempo, com os coletores de vibração, e análise de vibração, termografia e tudo mais, ela agora está muito mais em voga, porque o pessoal entendeu que predição, de fato, não é só essa aplicação, não tem só essa aplicação, mas ela tem aplicações em toda a cadeia industrial, desde o supply até mesmo o produto final acabado, né? Então, exemplos aqui, né? Você vê, hoje você pode fazer predição de uma máquina, a manutenção preditiva de um equipamento, de um ativo, de um componente, como, por exemplo, a gente tem muitos clientes onde a gente cria ecossistemas de coleta de vibração e temperatura, termografia, né, a própria imagem termográfica, e consegue entregar predição para esse cliente. Ou seja, eu sei que o mancal LA daquele conjunto motobomba está com problema de rolamento e ele vai quebrar daqui a 30 dias. Ele vai entrar, ele vai ter uma parada não planejada daqui a 30 dias, né? E aí, até mais, a gente consegue fazer acima da predição, que é a prescrição, né, que é prescrever o que o cliente tem que fazer para que não aconteça. Então, hoje, os relatórios enviados pela inteligência nossa, eles são relatórios preditivos / prescritivos, então isso é importante. E isso, diga-se de passagem, o pessoal da indústria, ele conhecia, mas ele não tinha as ferramentas adequadas para fazer de forma online, né? Qual nós estamos oferecendo hoje no mercado. Então, antigamente, como que isso funcionava, né? A gente ia com um coletor manual, coletava os dados de vibração, fazia uma termografia, e isso era feito uma vez por mês, talvez a cada 15 dias. Hoje isso é feito a cada 10 minutos pelo nosso equipamento, né? Agora, o muito engraçado... Antes aqui, eu acho que até para conectar o ponto com as pessoas ouvindo, imagina o custo de você enviar alguém para uma fábrica da Volkswagen, né? O tamanho disso. Né? O custo de você pegar uma pessoa e ficar detectando isso máquina a máquina é altíssimo e da mesma forma, você não tem a frequência para poder gerar dados com a precisão para fazer um modelo preditivo. É aqui a ponte entre
aumentar a frequência de medição, diminuir o custo de ter que enviar uma pessoa em campo, você consegue voltar e reduzir custo. É aqui que está o pulo do gato, Fernando? Não, exatamente. Além de uma outra coisa que é o risco, né, de acidente de trabalho, né, com o cara em campo. Hoje a NR12 no Brasil, ela tá, que é uma norma qual ela proíbe o acesso a muitos equipamentos em modo de operação. Né? Então você não consegue acessar aquele equipamento nem para fazer a predição. A maioria dos nossos clientes hoje eles começam por esses equipamentos, que são os equipamentos que nem a preditiva convencional não conseguiria fazer. Mas voltando à pergunta, eu acho que o ganho ele está exatamente em você não ter esse custo do cara em campo, que a gente consegue habilitar isso a um custo totalmente viável, e também, obviamente, na frequência, né? Porque aí você não consegue ter a inteligência para pegar as favores. Imagina, você tem um dado uma vez por mês. Não, quer dizer, para você ter 12 dados, você precisa de um ano, né? Então, assim, muitas vezes a maior reclamação dos nossos clientes que optam hoje pelo método do IoT, que é o monitoramento online, ele fala, cara, muitas vezes o cara vinha fazer uma coleta de vibração, 15 dias depois a máquina quebrava. Então, além dele pagar caro, ele ainda tinha o problema da quebra inesperada. Hoje, a gente consegue ter uma eficiência muito, muito maior. E aí é uma conta diretamente proporcional. Mais dados, mais inteligência. Mais inteligência, melhor a curacidade da informação. Eu estou trocando uma vez por mês com 10 e 10 minutos. Então, é diretamente proporcional. Tá? Então, eu acho que o grande ganho está aí. E eu imagino também, né, Fernando, somente em grandes empresas, a quantidade de estoque de peças de reposição que você tem guardada, você não sabe quando vai estourar e o que vai quebrar. Então, você tem que ter um pouquinho de cada. Não, total. E aí o que eu vejo muito é o pessoal até se perdendo no estoque, né? Porque, por exemplo, hoje, além do monitoramento IoT, a nossa plataforma ela tem a parte de gestão de ativos, né? Então, o pessoal hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Sem citar nomes, mas tinha um cliente nosso que ele tinha três equipamentos, 3 motores elétricos de backup. Os 3 motores, quando veio a quebrar o equipamento dele, ele foi tentar utilizar, nenhum funcionava para aquele location, né? Porque não eram motores adequados, ele nem sabia o que ele tinha em estoque. Então você vê que a gestão de ativos, ela também começa a ser mudada com monitoramento online, né? Como fazer gestão dos meus ativos, o que eu tenho parado em estoque, o que eu não tenho parado, o que serve, o que não serve, né? Tem muitos casos também do cara ter o equipamento no estoque, mas aí a hora que ele vai utilizar aquele equipamento, por exemplo, está sem lubrificante. É um equipamento que utiliza lubrificação. E aí ele não consegue usar na hora, atrasa ainda mais, e aí o prazo para recuperar aquele equipamento, né? O MTTR, ele é muito maior, né? Então, existem todas essas coisas e, obviamente, com o monitoramento online, você começa a destravar outras coisas, como, por exemplo, a gestão de ativos, gestão de processos, que vem através desses dados, né? Isso é bacana. E muito bacana de falar, né? Eu estava conversando com relação a processos, né? A predição ela é muito utilizada em ativos, mas hoje o que a gente vê muito, a gente tem vários clientes hoje cruzando os dados de manutenção com dados de processo, né? Então, aí o cara começa a ter insights de como ele pode melhorar o processo. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito. Às vezes o equipamento, ele quebra, ele tem uma recorrência de quebra, de falha, porque o processo está descalibrado. Né? Isso acontece muito na mineração, acontece muito em indústria pesada. A gente vê muito, o cara está utilizando, abrindo e fechando uma válvula de maneira inadequada, o cara está, por exemplo, ele está forçando um conjunto motorredutor com uma carga maior do que é para ele forçar, né? Ou seja, a carga está muito maior. Isso tudo sem monitoramento online, o equipamento quebra, e ninguém sabe por que está quebrando, entendeu? Ninguém sabe de onde vem a causa raiz, né? A causa raiz é a coisa mais importante. Às vezes ela bate lá na engenharia. Vou dar um exemplo também de um outro cliente nosso, sem citar nomes. Ele tinha muito problema de desalinhamento em eixo, um eixo rotor. E ele dava desalinhamento, estourava o rolamento na ponta daquele eixo. Dava desalinhamento, estourava o rolamento na ponta. Aí começamos a fazer o monitoramento online, a gente viu que o problema não era nem no processo, nem no equipamento. O problema é que a empresa que ele contratou para instalar aquela esteira, a empresa não fez o alinhamento geométrico da base. Então, você tinha um desalinhamento de base geométrico
que causava aquela torção, logo causava o desalinhamento, logo causava o rompimento do rolamento. Então, você vê que a causa raiz foi uma montagem incorreta. Entende? Então, o monitoramento online ele acaba sendo muito interessante nesse ponto. Você consegue chegar na causa raiz muito rápido, né? E aí você corrige, né? Simplesmente eles acionaram a garantia, né? A obra tinha garantia de 3 anos pela RT, né? Do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? O CREA. Os caras tiveram que voltar, refazer, fez o alinhamento de base, pelo menos faz 7 meses que está lá, nunca mais quebrou, entendeu? Então, a causa raiz. Quantas vezes quebrava, Fernando, antes? Ela quebrava, cara, chegou a quebrar 2 vezes em 3 meses, chegou a quebrar 2 vezes em prazo de 1 mês e meio, e, cara, não é um rolamento pequeno, tá? É um rolamento grande, e é um eixo grande, né? Uma máquina com torque muito alto, então chegava a torcer o eixo, né? Tinha torção de eixo. Até quebrar o rolamento, né? Então, assim, e o custo da máquina, nesse caso em si, tinha um custo lá de 100 mil reais, tudo que é para essa empresa é um custo baixo. Mas como ela era uma empresa de produção contínua, eles não param, 24 horas rodando, uma empresa de tecido, cara, o custo de produção, assim, a máquina é 1 milhão hora, entendeu? Ela roda 1 milhão hora. Então, o lucro cessante, né? Ele acaba sendo gigantesco. Imagina, eles tinham o eixo, tinham o rolamento, então eles eram muito hábeis, inclusive, eles trocavam em 1 hora e pouco, estava tudo resolvido. Mas o cara perdia 1 milhão cada vez que parava, né? Ele perdeu na manutenção? Não, mas ele deixou de lucrar, que no final, para o financeiro, dá na mesma, né? Fazer uma conta rápida aqui, né, Fernando? Parava 1 milhão de perda. 1 milhão hora. 1 milhão, sim, imagina. 7 meses sem quebrar. É um baita retorno. Bom, acho que assim, para quem gosta de produção, o modelo Toyota de qualidade, que foi um marco tectônico na indústria. Sim. O que eu entendi aqui que a BBX está fazendo com digitalização é pegar uma teoria dos 5 porquês ali, né, de chegar na causa raiz, isso, e você perfeito. botar isso daqui 10 vezes a potência. A causa raiz ela é analisada pelo FEMEA, né, já na indústria convencional, dessa maneira como eu falei. O cara vai e ele faz uma análise que o pessoal chama de FEMEA, né? Mas ela demora, nesse caso, demoraria, sei lá, 2 anos para o cara fazer realmente, porque ele ia ficar. Porque primeiro o cara jogou a culpa no rolamento. Aí o cara viu que o problema não era rolamento, era desalinhamento. Aí o cara viu que o problema não era desalinhamento, era torção. Aí o cara viu que o problema de torção não era um problema de torção, era um problema de alinhamento de base. Quem viu isso, o monitoramento online, em 1 mês e, sei lá, 40 dias, ele já verificou e a gente conseguiu encontrar a causa raiz. Porque você começa a não encontrar padrão naqueles tipos de falha, né? No caso da análise de vibração específica, ela tem falhas bem características de cada tipo de coisa, né? E a evolução. E aí a inteligência consegue nos dar aí, com essa quantidade de dados, uma performance bem legal nisso. Aplicado de maneira correta, fazendo a conectividade de maneira correta, ou seja, tendo realmente sensores de qualidade, né? Tudo isso tem que ter uma boa engenharia de aplicação. O grande segredo é ter uma engenharia de aplicação muito interessante para cada caso, porque cada equipamento é um equipamento. Não adianta comparar a máquina X com a máquina Y, mesmo que seja o mesmo tipo de máquina, elas vão ter frequências de falhas diferentes e tudo mais. Corrija-me se eu estiver errado, Fernando. Os processos analógicos, eles têm uma dependência humana grande e a gente tem uma tendência de evitar as discussões difíceis. Por isso que é difícil achar o dono do problema. Total. Falando de processo, quando você faz esse monitoramento remoto, digital, o quanto disso realmente é processo e o quanto também eram processos que estavam bem estabelecidos, mas má performance humana seguindo esses processos? Como é que você vê isso? Não. Isso vai realmente dar muito mais assertividade para os líderes dentro das empresas para poderem trabalhar a performance humana em si. Não, total. Não, é difícil falar em números exatos, né? Mas na maioria das vezes a performance humana falha, né? Ou seja, é o processo que não é seguido. Exemplo, no caso da motobombas, por exemplo, a gente vê muita gente abrindo e fechando válvula na hora errada, né? Você está numa aspersão violenta, né? Essa aspersão ela está no momento errado e o cara vai lá e fecha uma válvula. A bomba sofre
uma força hidráulica gigantesca, e aí vem, com o tempo, a desbalancear, o famoso golpe de Ariete, né? Então, acaba desbalanceando, desalinhando, e você tem um excesso de manutenção por um erro humano, porque o processo claramente fala que naquele momento não se pode fechar aquela válvula, né? Então, você expandir o conhecimento humano dos processos, né? E ter ferramentas para bloquear esse tipo de ação é fundamental, né? Então, com certeza tem muito problema humano aí. E você falou, eu acho que quando a gente pensa em retorno e valor, obviamente tem a parte econômica no P&L das empresas, mas acho que a questão de segurança e sustentabilidade. Acho que muita gente vai se lembrar, o maior acidente ambiental foi o vazamento de óleo da BP aqui no Golfo do México. Uma das plataformas de petróleo explodiu. Na verdade, a explosão da plataforma aconteceu com uma das bombas, cuja manutenção não foi feita por erro humano. Sim. Assim, uma bomba. Explodiu uma plataforma, maior vazamento de petróleo da história, só de indenização a BP pagou 100 bilhões de reais na época, fora o prejuízo ambiental. Sim, eu acho que com o amadurecimento das questões de sustentabilidade, a própria equação de valor de ESG nas empresas, quando se pensa em manutenção preditiva, IoT, AI, eu acho que ainda tem um campo a ser explorado enorme. E eu acho que as empresas ainda não entendem bem a equação matemática financeira por trás de todos esses fatores combinados. Ciência do processo em si, ajuste de produtividade, ajuste da performance humana, baixar o risco de acidentes ambientais, tudo isso junto tem um valor gigantesco. As pessoas não estão nem chegando na superfície. Né? Não. Vamos lá, vamos falar. Você já falou um case aqui por cima de uma indústria, mas tem algum case real de alguma empresa cliente da BBX? Tem vários casos que, obviamente, eles são confidenciais, mas tem algum case bacana de alguma empresa que as pessoas já conheçam no dia a dia aqui que você pode mostrar para a gente, ou seja, o antes e o depois da BBX? Sim, tem sim, tá? Tem uma das empresas que é a Unilever, né? Enfim, famosa Unilever, a um pouco mais antiga, cliente nossa, é a unidade de Valinhos, né? Que é a unidade do sorvete Esquibon, do Dove, né? Então, isso aí a gente pode falar abertamente, eles vieram para falar. O case é muito interessante do ponto de vista que lá eles tinham uma dor, né? A dor basicamente era aumentar a governança da manutenção, certo? Bem bacana, o pessoal excelente lá, pessoal muito competente, pessoal super aberto à tecnologia, isso que eu acho mais importante, tá, Vinícius? De nada adianta ter a ferramenta correta se você não tem as pessoas corretas, né? Você tem que ter as pessoas habilitadas a enxergar a evolução que a tecnologia vai trazer para o emprego deles, né? E lá no Unilever é um exemplo disso, tá? O pessoal do Unilever, bom, antes de BBX, a gente tinha vamos dizer, a gestão é nova, né? Então, o cara que entrou lá na gestão com o pessoal falou, cara, eu quero revolucionar isso aqui. A gente tinha muitas paradas, né, não planejadas, tinha o método convencional, e o pessoal lá acabou implantando todo um sistema de IoT e BBX para os principais equipamentos rotativos, equipamentos também não rotativos, sala de servidores e tudo isso. E, basicamente, pós 4 meses de operação, hoje a gente chega numa meta de... Hoje a gente tem lá praticamente 0 falhas inesperadas. Então, a gente sai de 10, 12 falhas inesperadas para 0 falhas inesperadas e um conhecimento do processo de manutenção gigantesco. Hoje, todos os dados desses equipamentos são digitalizados. Todas aquelas placas que os equipamentos têm estão online, então tem acesso, todo mundo tem acesso, que eu acho que é muito importante também, o acesso ao conhecimento, né? Então é muito comum hoje você chegar numa planta e falar qual que é a potência daquele motor. Ah, tá, eu vou ver, aí vai lá no armário, abre, não acha o manual, vai lá na plaquinha, a plaquinha tá apagada, tal. Hoje simplesmente tem uma democratização da informação, que o cara ele chega, não, deixa eu abrir aqui, esse equipamento aqui, ele é um equipamento de 12 cavalos de motor, é um redutor ECWX, ele usa o lubrificante tal, ele teve uma parada não planejada 1 mês atrás, já foi trocado o rolamento X, tal. Então,
os dados estão na mão, né? Então, antes de BBX, a gente tinha paradas não planejadas em excesso. Hoje, praticamente, as paradas planejadas, não planejadas, elas zeraram, e existe um conhecimento do processo na palma, literalmente na palma das mãos de cada uma das pessoas. E também um reconhecimento, como você falou, através do nosso painel ESG, porque o pessoal da manutenção tem que entender, principalmente de manutenção e processo, eles já têm práticas ESG, que eles fazem no dia a dia, mas elas não são contabilizadas, né? Sabe aquela economia que a gente faz, mas a gente não coloca no papel, né? E a gente dá um duro danado para fazer? Então, é a mesma coisa. O pessoal hoje, imagina, cada vez que você corrige uma falha de um equipamento, por exemplo, de 50 cavalos, vamos colocar na ponta aí, 50 cavalos, nós estamos falando que esse cara, ele conseguiu pegar uma falha antes e ele teve uma quantidade de tempo que ele não deixou essa falha acontecer. Então, vamos pegar um desalinhamento, por exemplo, certo? Um desalinhamento, por exemplo, o equipamento chega a consumir 10% a mais do que era para ele consumir para conseguir manter aquele desalinhamento. Ou seja, eu perco energia mecânica, logo eu perco energia elétrica, que está gerando aquela energia mecânica, para aquele desalinhamento, né? Quando eu corrijo e eu deixo de ter aquele desalinhamento por 30 dias, 40 dias, às vezes aquele desalinhamento fica até 4 meses até a máquina quebrar, eu estou gastando 10% a mais de energia elétrica. Esse saving, esse delta de 10%, pode gerar num equipamento de 50 cavalos 30 mil reais de saving de energia elétrica ao longo desses 4 meses, na veia, né? Contabilizar isso faz com que eu não esteja consumindo energia elétrica no estado de São Paulo. Cada 300 quilowatts de energia elétrica consumida no estado de São Paulo significa uma árvore a menos, certo? Se for em outros estados ou na Europa, por exemplo, pode chegar a 19 árvores, esse mesmo 300 quilowatts, tá certo? Ao mesmo tempo, eu economizo 0,76 toneladas de CO2, certo? Que eu jogaria na atmosfera, eu não estou jogando. E quando eu estou tomando uma decisão numa ocorrência baseada em dados, baseada numa transformada de Fourier, baseada em dados de inteligência artificial, automaticamente eu saio da subjeção daquela pessoa que fala, eu queria trocar o rolamento porque eu acho que chegou a hora de trocar. Não, eu estou tomando uma decisão baseada em dados. Automaticamente eu aumento a governança. Então, eu já estou cuidando do environment, né, do meio ambiente, já estou cuidando do social, porque eu estou deixando de gastar energia, estou deixando de poluir o meio ambiente, e estou cuidando da governança, porque eu estou trabalhando com decisões baseadas em dados e não baseadas em subjeção. Então, a gente criou um painel ESG, que automaticamente, quando o cliente monta esse ecossistema BBX, ele já tem tudo isso de bandeja e pode apresentar em relatórios, e todo o cálculo é baseado na ONU, além de atender 7 ODS da ONU, né, que são várias aí, eu não lembro de cabeça 7, mas são 7 ODS da ONU que essa manutenção atende, né? Então, é muito bacana isso que a Unilever conseguiu ganhar nesse tempo, e, obviamente, é mérito deles, não é nem mérito da BBX, porque eles têm uma cabeça fantástica, né? Outro case que eu acho super interessante, por exemplo, é o case da Confibra, né? Que é uma empresa que é uma das mais antigas que a gente atende, é uma empresa de telhas de fibrocimento. Eles chegaram a economizar cerca de, se eu não me engano, 200 quilos por dia. Eu preciso pegar o número exato, depois eu posso compartilhar o case para você compartilhar com o pessoal que está aqui. 200 quilos por dia de fibrocimento, certo? Por quê? Porque automaticamente eu tenho um processo contínuo, automaticamente eu quebro uma máquina, eu perco aquela batelada de cimento, ele enrijece, endurece. Então, as paradas não planejadas faziam com que eles perdessem X% dessas toneladas de fibrocimento, né? Depois da BBX, isso parou de acontecer. A gente também tem outros cases que a gente publicou no LinkedIn, mas com ROIs de 1000%, 400% em cima de paradas não planejadas, e também de análise de processo, né? Eu vou pegar o caso do SAI, que não é a parte de manutenção, mas é a parte de processo, tratamento de água. O SAI, ele perdia cerca de mais ou menos, tá? 40%. Só para confirmar, quando você falou SAI, é a estação de tratamento de uma cidade. Tratamento de água, exatamente, uma unidade de tratamento de água, né? Eles perdiam cerca de 40% da água tratada. Isso é comum no Brasil, tá? 40%. Hoje, o Brasil hoje perde 50% de água tratada. Em vazamentos, paradas de bombas, válvulas mal dimensionadas e tudo isso. Hoje ainda é gigante, mas hoje a perda é em torno de 20%, tá?
devido a medidas de pressão, de nível, de vazão, análise elétrica, de energia elétrica, tinha muito roubo, né? Muito furto de painéis elétricos de poços. Depois que a gente consegue colocar os medidores, quando a energia acaba, o operador já fica sabendo, vai ao local, já consegue revitalizar aquele poço. Então, são muitos cases, vários cases, a gente tem vários. A gente está criando um book de cases, até te falei isso, né? E a gente vai apresentar ele em breve. Podia ficar o dia inteiro aqui falando. Isso é o encontro da arte tecnológica com o desafio que esteve ali por anos, né, Fernando? Acho que o encurtamento do prazo de resolução de problemas que antes demoravam décadas para serem detectados e outras décadas para serem corrigidos, hoje eu acho que essa é a maravilha com tecnologia e a criação de valor. Vamos voltar um pouquinho para o lado empreendedor aqui da trajetória, né, Fernando? Acho que 3 pontos novamente. A tua curiosidade, paixão física, uma equação matemática. Depois a experiência prática em campo, né, na indústria. Mas vocês não começaram na indústria com a EBBX, né? A ideia era outra, era botar uma bateria dentro do celular, o que não é algo inviável, mas assim, não é algo que jogava nas fortalezas do time, necessariamente, do ponto de vista de produto. Como é que foi essa experiência de pivotar, né? E o que ficou de aprendizado de voltar às origens e construir em cima da base de conhecimento e experiência já existente do ponto de vista de empreendedor? Perfeito. Bom, a IBBX ela tem a mesma missão desde quando eu pensei nela lá em 2013, que começou a equação. Isso que eu acho mais legal da IBBX. Várias empresas, startups, quando elas começam a missão, que é algo que é para durar, ela acaba mudando porque ela pivota. E a gente não mudou a missão. Isso que é legal. A nossa missão é libertar a humanidade de cabos e baterias. Essa é a nossa missão, né? A gente quer libertar a humanidade de cabos e baterias. E aí, o como a gente vai fazer isso, né? São os passos que nós estamos dando, né? Então, nós começamos lá atrás, como você bem disse, com um protótipo de smartphone. Tem até um vídeo na Avenida Paulista, aí a gente carregando o smartphone lá, um vídeo muito bacana. E funcionava e tudo isso. Só que o expertise do time para montar um negócio de carregamento de celular não era o que a gente sabia, não era o nosso background, não era o que a gente sabia fazer, não era o nosso network, não era nada daquilo, né? E a tecnologia super poderosa, né? Como que a gente poderia fazer para realmente fazer essa tecnologia entrar no mercado rápido, provar que ela funciona, para depois seguir aquele sonho do smartphone e tudo isso, né? Então, acho que assim, a experiência de pivotar, ela é uma experiência que, em primeiro lugar, você tem que ter muita humildade. Acho que a palavra humildade para pivotar é a palavra mais correta. Ninguém pivota sem humildade. A pessoa que não tem humildade, ela fecha a cara e ela vai continuando no erro até ela realmente não ter mais onde cavar o fim do poço, né? Eu acho que a gente teve uma decisão muito rápida, e aí eu devo muito isso ao William, sendo bem transparente, porque o William, aí o time que a gente conseguiu montar, né, que é um time, o William tem 62 anos, eu tenho 31. Aí a gente tem caras hoje aqui de 18, né? A gente tem caras de 65, 70. Então, toda essa galera chegou no ponto seguinte, tá, pessoal, nós estamos montando um laboratório ou nós estamos montando um business, um negócio? Não, nós estamos montando um negócio. Tá, então a partir do momento que a gente monta um negócio, a gente precisa fazer o go-to-market, precisa ir para o mercado. Se a gente precisa ir para o mercado, nós temos que ir para o mercado naquilo que nós estamos prontos para atender o mercado. Não adianta a gente ir para o mercado com algo que a gente não está pronto, que tem todo não é o nosso negócio ir ao mercado agora com isso. E no que a gente está pronto sempre? Naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente entende, né? E aí você veja que legal, Vinícius. Quando a gente pivotou e começou a entrar para o IoT, a coisa saiu tão mais rápido, e o faturamento e os contratos começaram a entrar, e hoje, né, nesse ano, depois que a nossa patente saiu e que nós temos muitos dispositivos em campo e que a tecnologia mostra que funciona em escala tudo isso, apareceram já 3 empresas querendo fazer outro negócio, que é o negócio de IP, que é o negócio de licenciamento da tecnologia para wearables, para smartphones e tudo isso, e a gente vai conversar com essas empresas e tudo isso. Então você veja que o pivotar, ele não é ruim, desde que você tenha humildade para entender que você vai pivotar para fazer algo que você sabe, né? Então essa é a opinião que
a gente tomou uma decisão muito rápida, foi muito natural para nós. Cara, pô, beleza, isso aqui não é o que a gente sabe, então vamos fazer o que a gente sabe, né? Já que a tecnologia é poderosa e nos permite isso, então vamos lá, né? E tanto faz se é tecnologia, se é conhecimento pessoal, se o cara que sabe o que sabe, né? Então, eu acho que esse que é o legal do negócio, né? Fica natural, né? Quando você pivota naquilo que você sabe, né? Muito bom, Fernando. Acho que a história de vocês é sempre inspiradora. E eu acho que existe um uso sinônimo de tecnologia e produto. Na verdade, a missão segue a mesma, a tecnologia, Sim. de certa forma, no seu alicerce central é a mesma, é só a mesma, que é a mesma. o produto escolhido para criar a viabilidade econômica da empresa foi bem diferente. Total. Mas se você pensar com essa hierarquia de pensamento, né, o que você está falando é o seguinte: pô, pera lá, o primeiro produto que a gente tentou fazer, assim, a gente simplesmente tomou a decisão de fazer mais tarde. Isso, exato. Outros, né? Não é uma questão de exato. Atrás. Não, eu só tomei Não, de jeito nenhum. Outro produto nesse primeiro momento, nos fazer mais forte como empresa para depois pensar em outros produtos e múltiplos produtos podem sair daqui. É isso? Exatamente isso, né? Exatamente isso. E eu acho que a gente também tem muito essa questão do, né? Minha família veio da roça, né? Da agricultura e tudo mais, né? E aí o meu pai sempre conta uma história, né? Pô, com o meu avô ele queria plantar, acho que é pimentão, né? Tal, tomate, tal. Mas só que a terra não dava para aquilo, né? E aí o que aconteceu? Pô, então vamos plantar feijão mesmo. Só que o feijão ele tem nitratos, né? E ele injeta nitrato no solo. E aí depois acabaram de fazer essa plantação, injetou nitrato, conseguiu plantar o tomate, depois na mesma terra veio de... Então, assim, empreendedorismo é isso, cara, é você tentar fazer do limão a limonada, pivotar, ter sabedoria, errar rápido, né, para poder aprender rápido, mas, em primeiro lugar, ter humildade de falar, porra, tô errado aqui, vamos pro outro caminho, né, mas sempre com a missão na cabeça, né, porra, a missão é isso. Então, cara, como que a gente vai cumprir essa missão, esse propósito? Só que começando, ao invés de um passo muito largo, um passo pequeno, vai para o outro, e as coisas vão acontecendo. Bacana. Fernando, puxando um pouquinho, olhando de fora um pouco mais de produto e conhecendo um pouco de preditivo, conhecendo bastante hardware, e depois software e AI, o que na minha opinião, faz da IBBX uma empresa blindada e super potente, né? É algo que coloca a IBBX em grau de comparação com duas empresas, a Apple e a Microsoft. E, coincidentemente, foram as duas primeiras empresas a chegar a valer $1 trilhão. Lembra? Agora a Apple já vale 3, mas há pouco tempo atrás, imagina, uma empresa valer $1 trilhão. Meu pai, imagina. O valor de mercado da Apple, 3 trilhões, enfim. Mas essas duas empresas têm algo em comum. Elas têm hardware e software. Você imagina a experiência de uso de produtos e software da Apple sem o hardware da Apple e vice-versa. E a Apple, faz sentido. A Apple, a última empresa de hardware que ela demitiu foi a Intel. Ela passou a produzir os seus próprios microprocessadores. Por quê? Essa crença que a verticalização da cadeia te permite pensar no cliente, na jornada inteira do cliente, é vital. Eu acho que o que a IBBX tem, por ser uma empresa de tecnologia, uma empresa é justamente isso. Você tem a tecnologia que te coloca o hardware, o sensor dos IoTs, e ao mesmo tempo vocês criaram um modelo de negócio totalmente baseado também na inteligência de software por trás. É puramente uma questão de 1 mais 1 é 3. Sim. Essa posição da IBBX, que constrói uma barreira de entrada para outros competidores, quase que impossível de penetrar. Ainda por cima, essa proficiência de colocar patentes internacionais. Como é que você vê isso, Fernando? Existe esse entendimento na indústria com relação a esse processo? Né? E eu acho que uma segunda pergunta é, o quanto disso foi projetado do ponto de vista estratégico, o quanto acabou acontecendo
naturalmente no desenvolvimento da empresa, de você ter hardware e software junto? Perfeito. Não, e detalhe, muito legal essa pergunta, porque parece que a gente planejou a pergunta, mas essa pergunta... Eu estou falando aqui que é 61, não é 62. Ah, pô, William, desculpa aí, então. Bem, legal te ver. Boa, mas, bom, vamos lá, tá? Isso é muito louco, isso, tá? O William, que tem 61, tem 62, a gente sempre teve essa questão do seguinte: quando a gente ia para o mercado Venture Capital, e o pessoal via o hardware, o pessoal torcia o nariz. Ah, mas tem hardware, tem que fazer gestão e produzir, tudo mais, tem uma barreira de entrada. A cabeça nossa sempre foi o seguinte: a gente quer contratos saudáveis. E contrato saudável significa também que a barreira de saída tem que ser grande. E aquela história, né? Quando você demora para pular um muro, também para você despular, também é complicado, né? Então, se a barreira de entrada é grande e você está fazendo um bom trabalho, a sua barreira de saída também é grande, né? E o hardware, ele promove isso. Ele faz com que... Imagina, o cara instalou um SaaS, um aplicativo simples e comum, certo? Para ele não querer mais, ele vai lá, aperta um botão, desinstalou, acabou. Não paga mais, já era. Agora, tem um parque de sensores, toda uma infraestrutura, tem toda uma arquitetura de hardware montada naquele cliente. Para aquele cliente não querer mais, assim, tem que ser você tem que fazer uma burrada muito grande e não gerar valor nenhum para ele. Então, a barreira de saída também é muito grande, né? E o que aconteceu? A gente viu agora no início do ano, né? Silicon Valley Bank, enfim, tudo aquilo. Hoje, a procura por empresas que tenham hardware, né? Ou melhor, tem serviços acoplados, vinculados a um hardware, é gigantesca. É gigantesca. Então, ganhou muito peso isso, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque, obviamente, a gente sempre acreditou no hardware, mas as coisas foram acontecendo para que a gente acoplasse serviços vinculados ao hardware, né? Hoje, basicamente, a gente vai lá e monta a nossa infraestrutura IoT e a gente coloca serviços conforme as dores de cada cliente. Tem clientes que precisam de serviço X, tem clientes que precisam de serviços Y, mas o que é mais legal? Tudo depende do hardware e também depende da inteligência do software, né? Então é aquilo que você falou, né? Que 1 mais 1 dá 3, né? Não dá 2, né? Você tem uma coisa ímpar no negócio, né? E algumas coisas foram planejadas, obviamente, principalmente essa questão do hardware, de ter o hardware proprietário, de desenvolver todo o projeto aqui no Brasil, de dominar a produção. Isso que eu acho que é muito importante, a quem está assistindo, quer montar um negócio de hardware, começa dominando a produção primeiro, né? Porque senão você fica na mão dos players chineses, dos players de montagem, você não conhece o seu produto de fato. A LBX sofreu muito no começo com isso, até hoje a gente tem lições aprendidas de ter que dominar a produção, mas posso falar que hoje a gente é muito mais maduro por isso, né? E se acontecer qualquer tipo de problema, qualquer coisa, a gente sabe por onde pegar, aonde resolver. Enquanto que tem empresas que nem sabem o hardware que está na mão. Então, tem coisas que foram planejadas e tem coisas que não foram planejadas, mas, de fato, é uma coisa muito rica que a gente tem hoje aqui na BBX e também em outras empresas que optaram pelo mundo de conhecer o hardware, projetar os hardwares, né? Você falou alguma coisa importante, né? Vocês têm feito um trabalho espetacular de proteger realmente a propriedade intelectual, mas China, e isso eu me lembro das primeiras discussões, acho que havia uma oportunidade de fazer uma parceria com uma empresa chinesa, eu falei, olha, tem que tomar muito cuidado, porque essas empresas, assim, muitas coisas na China o pessoal não tem nenhum problema de copiar, mesmo porque você não consegue lá ver. O país é grande, assim, para quem quer entrar nesse mercado de hardware, você saber fazer dentro de casa, blindar antes de botar em produção em massa, isso é vital. Não, com certeza. Com certeza. Fernando, vamos lá, próxima pergunta aqui para a gente já encerrar. O que vem pela frente de tecnologias da BBX que você pode comentar aqui? Boa, legal. Dá um aperitivo aqui para a gente, o que mais está vindo aí? Bom, vamos lá, né? Como eu disse, né, a nossa missão não muda, né? Libertar a humanidade de cabos de fios e baterias, né? Então, eu acho que tudo que a gente fizer vai vir de encontro com essa estratégia, né? E eu acho que basicamente o que a gente pode falar aqui, o que eu posso falar, tá, Vinícius? Tem muita coisa que vai vir pela frente, tá? Mas uma das coisas que eu posso falar é a nossa entrada bem grande no mercado agro, tá? E em cidades inteligentes. A gente focou muito nesse início de operação IoT na questão das fábricas, né? Como melhorar
a produtividade, como melhorar a vida do manutentor, como melhorar a vida da produção, como melhorar a vida até em coisas que o pessoal nem media, né? Veja, hoje a gente mede lixeiras, por exemplo, de fábricas, né? Agora a gente está olhando muito e já estamos estruturando isso para o agro, né? Já temos pilotos rodando, contratos rodando e também cidades inteligentes, né? Dentro do agro, a gente vem muito forte na questão de rebanhos e cultivos agrícolas, né? Nós estamos criando uma solução fantástica, inclusive uma para queimadas, tá? Que eu acho que é fantástica para queimadas. Eu não posso dar muito spoiler, mas vai ser bem legal. Eu prometo para você que assim que estiver pronta, a gente vem apresentar ela aqui na sua live. O pessoal vai gostar muito. Vamos apresentar para o governo da Califórnia. Cara, é baseado na Califórnia, na Austrália e no Pantanal, que aconteceu aqui, tá? Mas é fantástica, que viabiliza, porque até então as queimadas, elas não. A predição de queimadas não foi viabilizada porque não se tinha uma descentralização de IoT, entendeu? Basicamente é isso. Mas isso é legal. E para cidades inteligentes, a gente está focando muito na questão de iluminação pública, controle de estacionamentos, frotas, enfim, muito disso a gente está contando. É isso que dá para falar agora aí. Mas vai ter muita novidade esse ano ainda, Deus quiser. Maravilha, Fernando. Assim, de novo, é bonito de ver isso. Assim, a história tua e do Will, essa evolução é algo bastante orgulho de ver. Obrigado. Que legal, assim, ver essa origem, essa humildade de vocês. Uma empresa brasileira, e assim, eu já rodei o mundo. Muita coisa bacana de tecnologia. É muito difícil a gente ver algo sofisticado e com um impacto e uma viabilidade econômica, ambiental, sustentabilidade. É muito legal isso, Fernando. Bom, vamos lá. Última pergunta que eu sempre faço aqui. Né? Se eu pudesse botar um outdoor de presente para você lá na tua cidade de Natal, e agora você tem uma filhinha pequena, já começa a melhorar. O propósito já começa a mudar um pouquinho. Já. O que você escreveria no teu próprio outdoor pessoal, do ponto de vista de propósito, que você quer deixar de legado? Cara, acreditar que dá para fazer, cara. Eu acho que isso é isso. Se eu pudesse dar uma mensagem para qualquer um, acreditar. Então, você veja, como eu falei no início da live, né? Porra, nasci no sítio, interior de São Paulo, cara, assim, zero tecnologia, vendo tudo sendo feito no mundo e assim, acreditar que dá para fazer, né? Acreditar que dá para fazer. Acho que esse que é o negócio, né? Você também, Vinícius, você é um orgulho pra gente aí, você sabe que você faz parte da história da BBX, né? Você sabe disso. E basicamente você saiu aqui do Brasil, foi pro Vale, fez toda uma puta carreira brilhante aí, mas cara, se não acreditar, não tem como, né? Eu acho que antes de tudo é acreditar, cara. Acredita que dá para fazer e vai fazer, né? Acho que se eu pudesse escrever alguma coisa é isso. Várias coisas serão escritas ainda, Fernando. Eu gostei da ideia, vamos fazer uma próxima live aqui. Acho que a questão do agro é muito legal. Eu tenho feito... Não, legal pra caramba. Primeiro, é o motor da economia do Brasil. Deixa eu olhar consistentemente nos últimos 12 anos, é o segmento que sempre cresceu e quase, na maioria das vezes, 2 dígitos. Né? E um segmento ainda bastante verde, sim, do ponto de vista de carência tecnológica. Perfeito. O Brasil tem uma proeminência quando comparado ao segmento do agro americano, mas acho que existe uma apetite gigantesca no Brasil para implementar tecnologia. Acho que isso não tenha dúvida. O mato está muito alto. Exato. Muito alto. Bom, vamos lá. Muita gente elogiando a live. Fernando, super obrigado. Will, na próxima a gente te traz aqui e vamos falar de uma vertical de mercado. Acho que a questão do agro vale a pena, Fernando. Vale sim. Super obrigado. Aqui tinha bastante gente na live hoje. A gente vai já tratar o vídeo aqui, vamos repostar. Depois vai para o nosso podcast também, o áudio. Espetacular o papo, Fernando. Eu gostei. Assim, boa. Legal, a gente ia ficar mais umas 2 horas aqui. Super obrigado pelo seu tempo. Agora vai para casa lá, que tem que cuidar da
menina pequena. Tem. Fazer uma madeira, fazer tudo aí, né? Pô, Vinícius, obrigado, cara. Eu que agradeço. Prazerzaço. Orgulho de vocês aí. Não, orgulho é todo nosso de ter pessoas como você do nosso lado. E obrigado você por tudo que você tem feito e tem nos ajudado desde o início aí. Tá bom? Vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau.